esse vídeo ele é um breve relato da reunião que realizamos no Meet, né, na turma de Paulistana. Então, e sobretudo para situá-los sobre o problema central que foi considerado prioritário e que vai ser objeto do plano de intervenção da turma. Iniciamos a conversa elencando, né, os diferentes problemas que foram trabalhados no exercício 1. Depois fizemos uma espécie de associação, aqueles problemas que tinham, né, proximidades, a gente colocou de cores diferentes, tá? Então, de vermelho, né, os problemas que estão voltados para as dificuldades do ensino e aprendizagem. Os de azul escuro, né, tinham uma preocupação mais metodológica também, né? Embora tenha relação com a dificuldade, mas aproximamos aí, colocamos como próximos os jogos, a questão da modelagem, aliar o lúdico à matemática. E por último, né, uma proposição que se direcionava para as tecnologias, tá? Então, dentre os problemas arrolados, né, se destacou que os problemas relacionados à dificuldade do ensino e aprendizagem seria o raiz, seria o central, tá? Então, com base nessa proposição, os estudantes agora irão, tá, buscar fazer um exercício, e aí a gente vai fazer uma formulação que dê conta, que tenha maior amplitude, né, no que se refere ao enunciado, dificuldade do ensino e aprendizagem, para que ele seja o problema raiz, o problema central que vai ser trabalhado no plano do projeto de intervenção da turma. Bem, feito o exercício anterior, agora nós temos um enunciado, um ponto de partida, um problema que vai ser onde nós vamos despender todo o nosso olhar, inclusive em relação à elaboração do escopo do plano de projeto e objeto das preocupações, né, da intervenção. Então, o enunciado que nós temos é dificuldade na aprendizagem da matemática em escola pública. Tá? Isso não quer dizer que não possa aparecer dificuldades na aprendizagem da matemática no cotidiano, tá? Se houver essa necessidade do grupo, nós vamos então melhorar esse enunciado e ampliar, mas isso a gente vai fazendo aos poucos, tá? À medida que a gente vai vendo a necessidade e o grupo vai apontando a área de atuação dentro dessa problemática. Mas antes da gente partir para a elaboração propriamente dito do plano, ou melhor dizendo, do esboço do plano de projeto, ou o escopo, né, que é o nome que a gente está trabalhando, o escopo do plano de projeto, é necessário fazer alguns exercícios, né? E que isso também vai ajudar na elaboração da justificativa. Então, vamos pensar aqui quais são as causas desse problema. No caso da dificuldade na aprendizagem da matemática em escola pública. Né? E aí nós fizemos o exercício na reunião, né? Levantamos alguns, é claro que podem ter mais, né? E isso pode ser captado a partir da literatura também, né? Porque esses elementos é bom, né, que a gente esteja fundamentado em estatísticas, isso vai ajudar na elaboração da própria justificativa e na própria fundamentação teórica, né? Então, foram elencados alguns, né? Método tradicional, utilizando-se só de livro, avaliações inadequadas do alunado, falta de compreensão e interpretação do conteúdo básico, por exemplo, as 4 operações, falta de incentivo por parte dos familiares, percepção de que a matemática é difícil e não é relevante para a vida. Então, são causas, né? E tem outras mais. E os estudos referendam, reforçam essas compreensões. Então, aqui vocês poderão digamos, eleger, né, uma que seja prioritária dentre, né? Qual é a causa maior ou mais forte,
ou de maior preocupação do grupo, porque isso vai ser objeto, inclusive, das pesquisas que vocês forem buscar, né, das estatísticas, dos elementos da realidade, da situação geradora, né? Bem, isso é uma coisa. A outra é alguns efeitos do problema. E aí a gente elencou alguns, terão outros, né? Baseado também na literatura, baseado nas observações do dia a dia, baseado nas experiências. Isso tudo, gente, ajuda na descrição e na própria justificativa do plano de projeto. Bem, constituído o problema, né? Constituído a situação geradora, que é todos esses elementos, o enunciado do problema, os efeitos e as causas do problema. Isso nos dá uma dimensão do que nós temos que buscar de informações para poder, inclusive, pautar a justificativa. Então, agora, a turma vai trabalhar o escopo do plano de projeto. Então, essa é a atividade, exercício 2, que vocês deverão fazer essa semana. Então, de posse do problema ou situação geradora, que é essa que foi trabalhada, né? Aí vocês irão fazer a justificativa. Depois de feita a justificativa, elaboram o objetivo geral e os objetivos específicos. Depois, os resultados esperados e define a abrangência do projeto de intervenção. Veja, todas essas informações vocês poderão ainda, né, esclarecer, porque nós trabalhamos isso na semana 2. Todo o material, né, foi feito videoaula, tem texto de suporte. Então, se tiver dúvida, precisa revisitar o texto, precisa revisitar as videoaulas, tá? E aí, de posse disso, né, no domingo, eu vou sistematizar para que a gente tenha o documento, o escopo do plano de projeto, que é uma parte do planejamento e necessário para a definição do plano de ação, para a definição dos subprojetos e vocês terem, né, claro, a caminhada que vão ter, né, e depois a gente faz as reuniões, divide os grupos na forma de subprojetos, né, que vocês irão escolher a partir dessa elaboração, tá?